porque às vezes alguém não pôde estar aqui ou entra atrasado, tem oportunidade de ver a gravação depois, né? Bom, então, como a Andréia antecipou, o Rodarte, eu sou a Francine Moreira, né? Eu sou cirurgiã dentista, eu me graduei na UFG há 17 anos atrás, e desde então, né? Na verdade, desde então não. Um ano antes de me graduar, eu já comecei a fazer parte de um projeto de extensão lá da faculdade que prestava atenção odontológica a pessoas com deficiência. Então, eu me formei querendo atuar nessa área, sempre busquei isso. Me formei, o primeiro emprego que eu arrumei foi na Prefeitura de Goiânia, fui contratada para atender pessoas com deficiência, e desde então, né, esse é o meu mundo, essa é a minha paixão, é a área à qual eu dedico os meus estudos, as minhas pesquisas, na qual eu atuo. Fiz especialização em odontologia para pacientes com necessidades especiais, concluí no ano de 2008, e depois eu fiz 2 pós-graduações na área de transtorno do espectro autista. Não foi na área da odontologia, foi na área da psicopedagogia, porque eu entendo que quando a gente lida com pessoas com deficiência, não basta ser dentista, né? A gente tem que se diferenciar, a gente tem que buscar outros recursos que vão nos ajudar a promover a inclusão no consultório odontológico, né? E eu sei, né, o quanto é difícil, às vezes, a gente encontrar um dentista que tem essa aptidão, essa formação, né, para atender as pessoas com deficiência. Então, estou hoje, né, sou professora, estou hoje como professora da UFG, com mais essa missão, de formar mais cirurgiões dentistas para atuar também nessa área, né? Não só aumentar aí a oportunidade de atendimento para pessoas com deficiência, mas também para formar mais colegas que possam atuar nessa área. Bom, então hoje nós vamos conversar um pouquinho, vou trazer aqui algumas questões, algumas dicas, né, para tentar facilitar um pouco o dia a dia de vocês em relação à saúde bucal. E no final, vou ficar aqui à disposição para a gente conversar, trocar experiência, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, deixa eu só diminuir aí tudo aqui para... Bom, então vamos falar um pouquinho sobre saúde bucal para as pessoas com deficiência. Esses aqui são os meus contatos, tá? Esse é meu e-mail. E esse aqui de baixo é o meu Instagram, @doutora.especial. Eu sou uma pessoa conectada às redes sociais, pelo e-mail, pelo Instagram. Vocês vão ter muito acesso comigo. Eu falo até mais do que, às vezes, com uma ligação. Porque na hora que me liga, às vezes eu estou atendendo em outra atividade, não consigo atender. Mas eu respondo todos os e-mails e todas as mensagens que eu recebo, né, assim que possível. Então, podem me acionar por e-mail ou pelo Instagram, que eu vou ter maior prazer em conversar com vocês. Bom, então hoje eu estou como professora da Universidade Federal de Goiás e lá nós temos vários projetos que acolhem pessoas com deficiência. O nosso projeto de extensão mais antigo é o GEPETO, o Grupo de Estudo sobre Pacientes Especiais de Tratamento Odontológico, e lá a gente presta essa atenção odontológica para pacientes que são encaminhados do SUS e para pacientes que chegam lá, que têm uma condição social, né, menos avantajada, que não consegue pagar por um dentista particular, nós realizamos esse atendimento lá também. Nós também realizamos atendimento de pessoas sistemicamente comprometidas, né, não só as deficiências, mas também qualquer outro tipo de problema de saúde. Paciente em tratamento oncológico, diabético, hipertenso, paciente que tem medo demais de dentista. Então, nós temos um projeto que nós realizamos sedação, tem o projeto de odontologia hospitalar, a gente faz acompanhamento com atendimento com laser,
Então, nós temos vários projetos que promovem essa inclusão, né, das pessoas com deficiência no atendimento odontológico e que permite os nossos alunos vivenciarem essa prática, né? Então, a gente tem cada vez mais ofertado aí para os nossos alunos a oportunidade de conhecer essa área de atuação, tentando dessa forma despertar um pouco mais o interesse neles de atuarem na área. Bom, e quando a gente fala em saúde bucal para pessoa com deficiência, a gente encontra alguns dados que são preocupantes, né? O atendimento odontológico é a assistência em saúde mais negligenciada a pessoas com deficiência. Por quê? O que a gente percebe? O indivíduo com deficiência, ele tem tantas demandas de saúde que muitas vezes a condição bucal é a última coisa que a família lembra de se preocupar, né? Ou, às vezes, não encontra um dentista, né, que está apto ou disponível a atender o indivíduo com aquela deficiência. Ou não tem acesso a um serviço de saúde que preste esse atendimento. Então, o que a gente observa, e já está comprovado por meio das pesquisas, é que a assistência odontológica ela é a mais negligenciada das pessoas com deficiência, né? Então, normalmente, todo mundo faz um acompanhamento médico, aqueles que precisam de reabilitação vão atrás do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, mas sempre deixam, por último, o cirurgião dentista. E uma das minhas intenções hoje aqui é de alertá-los e pedir a ajuda de vocês para disseminar a importância, né, do dentista na assistência multiprofissional das pessoas com deficiência. A gente não pode deixar a odontologia de fora dessa assistência em saúde. Não tem como a gente promover saúde sem saúde bucal. Independente da renda, as crianças com deficiência têm quase 2 vezes mais chance de ter alguma necessidade bucal não atendida quando comparada a que não apresenta nenhuma deficiência, tá? Pelos mesmos motivos, pelas dificuldades de acesso. Essa dificuldade vai ser ou porque não encontra um profissional habilitado, ou porque não dão a importância à saúde bucal como ela deveria ser. A higiene bucal é um dos fatores de risco mais importantes a ser considerado no surgimento de novas lesões de cárie em pessoas com deficiência. A gente observa que muitas deficiências fazem com que o indivíduo não consiga realizar a sua própria higiene bucal, ou se realiza de uma maneira difícil, né, deficiente, e passa a depender de outras pessoas para fazer isso. Então, isso colabora para que normalmente se tenha uma higiene bucal não muito satisfatória e, se não tem higiene bucal, começa a ter várias necessidades, as lesões de cárie, começa a aparecer o tártaro, e aquelas condições não sendo tratadas, elas vão piorando até levar à perda dos dentes. Crianças com deficiência apresentam maior índice de higiene oral deficiente, gengivite, doença periodontal, quando comparadas à população em geral. E a gente começa a entender por que isso acontece, né, em decorrência de tudo que eu já falei. A dificuldade, né, motora desses indivíduos dependem de outras pessoas para cuidar da sua saúde bucal. Tem tantas outras necessidades de saúde que durante o dia tem que ir em tantas terapias, é uma luta para comer, para tomar banho, para cuidar de tanto, e a última coisa que o pai e a mãe lembra, às vezes, é de escovar os dentes. E também, grande parte, né, dos pacientes, né, dos indivíduos com deficiência, fazem uso de medicamentos, dietas especiais, ou apresentam alguns hábitos deletérios, como, por exemplo, rangem demais os dentes, né, travam demais os dentes, que acabam levando a problemas bucais. Ah, Francine, então quer dizer que o antibiótico, o xarope, o anticonvulsivante que meu filho toma, ele causa cárie? Não. O problema não é o remédio. O problema dos xaropes, desses medicamentos, principalmente em solução, é que neles tem açúcar. Se o indivíduo toma aquele remédio
e não escova os dentes adequadamente, vai favorecer o surgimento de algum problema bucal, né? A gente observa também alguns pacientes que têm seletividade alimentar, que não gostam de comer coisa dura, né? Só come coisa muito pastosa, é mingau, é pão de queijo, é pão, é bolo, né? São coisas muito que são mais fáceis não necessitam tanto de mastigar, basta engolir, e isso vai favorecendo o quê? Não só a cárie. Eu tenho muitos pacientes que nunca tiveram cárie, mas eles têm dificuldade o quê? Em trocar os dentes. Por quê? Porque como eles não mastigam nada duro, não tem aquele estímulo, né, da mastigação para os dentes nascerem e depois para os dentes serem trocados. E aí fica aquela peleja, aquele atraso, a gente tem que tirar dente em consultório, né? Então, vários fatores interferem na saúde bucal das pessoas com deficiência. E escovar o dente é uma atividade básica de vida diária, tá? Então, quando a gente fala que é uma atividade básica de vida diária, o indivíduo não pode viver sem aquilo. Então, eu costumo falar sempre para os pais que me procuram, da mesma maneira que a gente insiste para o filho comer, insiste para o filho tomar banho, insiste para o filho dormir, a gente tem que insistir para escovar os dentes. Nada pode negociar com a saúde bucal. Então, não pode negociar com a escovação, né? Ah, não, então, vamos fazer, já que ele não quer escovar o dente, vamos deixar para amanhã. Não, não pode ter esse tipo de negociação, tá? Tem que ser feito todos os dias, ao menos uma vez ao dia. Mas tem que ser feito todos os dias e bem feito. Então, o grande desafio que nós temos e as estratégias que eu trouxe para vocês aqui hoje é em relação a ajudar a desenvolver no filho de vocês o hábito de ter uma higiene oral e o hábito também de ir ao dentista. Porque tem muitos pais que conseguem escovar os dentes do filho em casa, ou o próprio indivíduo escova sozinho, mas na hora que é para ir no consultório odontológico fazer uma limpeza, o menino não vai de jeito nenhum, né? Tem medo de dentista. Então, nosso intuito aqui hoje é trazer algumas estratégias para ajudar vocês a ajudar o indivíduo a promover essa higiene bucal em casa, mas também algumas estratégias para ajudar com que ele sinta, né, mais à vontade quando for ser submetido a um tratamento odontológico. Então, essa aqui é uma frase do Dr. Carlos Gadi, ele é um médico, a especialidade dele é o transtorno do espectro autista, mas o que ele fala é pertinente para qualquer deficiência. Quando a gente tem um indivíduo que ele não consegue, né, realizar aquela atividade adequadamente, não adianta, às vezes, eu colocar ele a semana inteira em terapia. Ou, às vezes, a gente vê, é difícil para a família colocar o filho para fazer TO 3 vezes na semana, com 2 vezes, isso é caro, é difícil, demanda tempo. Então, o que a gente orienta os profissionais de saúde? Fazer o treinamento dos pais, porque vocês vão ter o contato diário com os filhos de vocês, né? Então, a minha intenção aqui hoje é treiná-los para que vocês tenham a oportunidade de ajudar os filhos de vocês a desenvolver essas habilidades. No final, eu vou passar para a Andréia um dos manuais que já foi publicado, um outro eu vou mostrar aqui para vocês, e assim que ele for publicado, eu encaminho para vocês também, que vai ajudar nessas atividades diárias. Bom, então, para que a gente tenha uma boa higiene bucal, para vocês ajudarem os filhos de vocês a desenvolver uma boa higiene bucal, primeira coisa, nós temos que escolher as ferramentas, né? Então, aqui nessa imagem, a gente vê que os terapeutas ocupacionais, eles nos ajudam no sentido, né, ajudam os indivíduos adaptando o cabo da caneta, do garfo, para que o indivíduo aprenda a comer sozinho, até ele conseguir segurar aquele instrumental mais fino de uma maneira mais adequada, adapta o cabo.
Mas a gente tem que fazer isso também com a escova de dente. Porque, às vezes, o nosso filho ali não está conseguindo escovar o jeito direito porque o cabo é muito fino, é desajeitado, fica escorrendo, escorregando da mão dele. Então, nós precisamos ajudá-lo a conseguir ter uma pega melhor. Né? Então, uma das formas que a gente tem é adaptar o cabo da escova de dente. Francine, qual é a melhor escova de dente, né, para um paciente com deficiência? A escova de dente é aquela que tem uma cabeça pequena e tem as cerdas macias, tá? A cerda não pode ser escova média, que a cerda é dura, não, muito menos a dura. E não pode ser uma escova ultra macia. Ai, Francine, mas eu uso a escova macia e a gengiva do meu filho sangra. A gengiva sangra porque tá ficando sujeira no dente, tá? A sujeira que fica ali no dente, ela irrita a gengiva. Então, sempre que tiver alguma sujeirinha, a gengiva vai sangrar. Não é culpa da escova. E aí, se a gente parar de escovar aquele dente, vai piorar a situação. Então, pega a escova, capricha na escovação, vai sangrar até aquela gengiva sarar. O dia que a gengiva sarar, ela para de sangrar. E o que faz a gengiva melhorar é o uso da escova. Por quê? Porque é a escova que remove toda a sujeira que fica no dente. Às vezes, a sujeira já endureceu, né? Que é aquele famoso tártaro que tem no dente. Então, vai ter que ir no dentista para tirar o tártaro para melhorar aquela gengiva. Mas quando é a placa, aquela sujeira molezinha que a escova tira, a própria escova limpa e já vai tratando a gengiva. Então, para escovar o dente, eu tenho que limpar os dentes, mas eu tenho que passar a gengiva, a escova também para massagear a gengiva. Então, ó, tem várias escovas que vocês podem achar na internet para comprar, com cabo adaptado, ou fazer uma adaptação. Essa aqui, do lado esquerdo, é uma manopla de bicicleta, né? Sabe aquilo que a gente põe no guidão da bicicleta? É aquilo, encaixa, enche ali com Durepox, com alguma massa que endurece, e aí a gente consegue melhorar a pega do indivíduo na escova de dente. E no consultório odontológico a gente tem essa opção também, né? Dos pais que quiserem vão no consultório, a gente tem esse material, é uma silicona, que a gente molda a mão do paciente no cabo da escova, e aí facilita essa pega para ele também. Então, tem várias opções para a gente adaptar o cabo da escova de dente. Pasta de dente. Então, nós temos que ter uma coisa clara na cabeça. Hoje em dia, não se usa mais pasta de dente sem flúor, tá? O flúor que tem na pasta, a finalidade dele é matar as bactérias que causam cárie e problemas na gengiva. Então, o flúor, ele é um remédio que mata essas bactérias. Além disso, o flúor tem a capacidade de tratar lesões de cárie que estão no comecinho. Né? A cárie, quando começa, ela é uma mancha branca no dente. Essa mancha branca, o flúor consegue tratar. E é o flúor diário que a gente aplica com a pasta de dente. E esse flúor, se ele for usado na quantidade certa, não tem problema o indivíduo engolir, né? O que o indivíduo não pode é o quê? Pegar o tubo de pasta e ficar comendo a pasta de dente. Né? A gente também não precisa o quê? De encher a escova de dente com pasta. Né? Geralmente, os indivíduos até 3 anos de idade, a gente coloca meio grãozinho de arroz de pasta de dente. Depois dos 3 anos, até ele aprender a cuspir, 1 grãozinho de arroz. E os indivíduos com mais de 7 anos, 1 grãozinho de feijão. E ninguém precisa de colocar mais do que 1 grãozinho de feijão de pasta de dente na escova, tá? Mas o mais importante é que a pasta de dente tenha flúor, porque o flúor é um remédio que vai tratar e ajudar a gente a manter essa saúde bucal. E não esquecer do fio dental. Não, Francine, meu filho não aceita fio dental de jeito nenhum. Gente, todo mundo aceita o fio dental, mas precisa de treinamento.
tá? Eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Eu convivo com famílias que têm pessoas com deficiência diariamente, sei das dificuldades, acolho as dificuldades, mas o que eu quero que vocês entendam é que todo mundo é passível de treinamento, tá? Então, nós temos vários tipos de dispositivos que podem nos ajudar a limpar entre os dentes. Tem o fio dental convencional, que ele, na maior parte das vezes, é difícil para a gente passar em alguns indivíduos que têm um comportamento mais adverso, ou que trava, né, demais a boca na hora que a gente mexe na boca dele. Então, o convencional é para aquele paciente que abre a boca, né, que permite a gente colocar a mão dentro da boca dele para ajudá-lo. Mas nós temos outros dispositivos, né? Esse aqui é o que a gente fala, é o fio dental em C ou fio dental na haste, nesse ganchinho. Esse fio dental, a gente não precisa de pôr a boca dentro do indivíduo, né? Com a mão de fora, a gente consegue ajudá-lo. Se ele morder, não tem problema, ele é flexível, ele não quebra. Então, é uma ótima alternativa. E ainda temos esse jato de água, né? É o water floss, que é o nome dele, né? É o fio dental de água, que é um jatinho, ele parece uma escova elétrica, mas na ponta não é uma escova, é uma ponta que solta um jato de água. Então, com esse jato de água, a gente pode jogar a água entre os dentes e aí consegue fazer essa limpeza sem colocar nada dentro da boca do paciente, tá? Então, nós temos várias alternativas. Ai, Francine, mas fio dental anda caro. Gente, anda caro mesmo, viu? Falar para vocês, esses representantes de escova, de pasta de dente, eles dão para a gente escova, amostra de pasta, mas de fio dental a gente não ganha nada, porque é caro mesmo. Então, tem uma alternativa de fio dental. Sabe aquele saco de laranja, de batata, que ele parece que é um nylon? Vocês podem desfiá-lo, lava bem, né, esses fios, e usar aquilo ali como fio dental. Tá? Ele tem uma espessura adequada, ele é resistente, é melhor que usar a linha de costura, por exemplo. Então, isso aqui é uma excelente alternativa de fio dental para quem acha que o fio dental está muito caro, tá? Mas a gente não pode deixar de, pelo menos, tentar ensinar os nossos filhos a usar o fio dental. E aí a gente tem que escolher um lugar, né, para realizar aquela atividade, para colocar aquele evento que é a escovação de dente na rotina. Tem alguns que vão precisar de fazer escovação de dente do indivíduo deitado na cama, com alguém segurando. Tem gente que vai ser em frente de uma pia, né? Tem gente que vai ser, enquanto o menino mexe no celular, o pai escova o dente. Mas vocês precisam o quê? De escolher um lugar onde você possa colocar, né, os seus equipamentos à disposição e ir treinando aquele indivíduo para aquele momento da escovação e incluir aquilo na rotina dele. Reconhecer as necessidades do filho, então, às vezes, a gente não vai conseguir fazer com que ele escove os dentes ou que ele aceite a escovação bonitinho durante o banho ou em pezinho ali em frente à pia no banheiro. Às vezes, no começo, vai ser meio na marra mesmo, né? Deitadinho, com alguém segurando, canta uma música, né? Tenta tirar o foco daquilo ali, mas tem que fazer. E ser consistente, né? Tem que fazer todos os dias. Começa com uma vez ao dia, quando ele aceitar, tenta aumentar para pelo menos 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia, bem feita a escovação, basta, tá? Não precisa de ficar escovando toda vez que o indivíduo come. Mas, se for fazer de 1 a 2 vezes, tem que ser muito bem feito. Não pode ficar nenhuma sujeira. O que é muito bem feito? Passar a escova pelo menos 10 vezes em cada lado do dente e usar o fio dental. Nossa, Francine, meu filho escova o dente dele em 3 segundos ele sai correndo. Não pode ser assim. Tá? O que eu percebo é que aqueles indivíduos com deficiência que têm uma cognição mais prejudicada, né? Uma dificuldade mais de entender, o que acontece é que eles ficam agoniados. Na hora que a gente começa a escovar o dente,
e ele não entende que hora que aquilo vai acabar, né? De onde até onde vai. Então, a previsibilidade, ela é importante para qualquer pessoa. Então, sempre comece a escovar o dente do seu filho de um lado, passe por todos os dentes, termine do outro, vai para baixo de um lado até o outro, e faça contagens, né? Dê uma dica de tempo para ele entender que aquilo tem um início, um meio e um fim. Mas faça isso todos os dias, seja consistente, para que a gente consiga o quê? Desenvolver o hábito. Né? Então, a primeira coisa, a modelagem, gente, ela funciona muito bem. Mostra como que faz, escova o dente do irmão, o pai escova o dente da mãe, a mãe escova do pai, deixa o menino ver, deixa o indivíduo ver como aquilo é feito, para ele entender o que vai ser feito nele. Então, mostrar como fazer é muito importante. Né? Treiná-lo, para escovar o dente, abre a boca, na hora que terminar, pode fechar. Ou falar para ele, vamos contar até 10, conta, agora fecha a boca, descansa um pouco, vamos contar mais uma vez? Escova outra parte. Né? Então, tem que ter essas estratégias, não precisa de sair escovando de uma vez desesperado, não. Escova um pouco, deixa ele dar uma volta, andar, respirar, volta, escova mais um pouco, até escovar todos os dentes de todos os lados, passando a escova 10 vezes em cada parte, usando o fio dental. Alguns indivíduos têm, né, agonia da pasta de dente, né, alguma sensibilidade oral. O que a gente orienta? Pode ficar sem a pasta? Não. Vamos escolher uma pasta e fazer com que ele acostume. Não adianta a gente ficar oferecendo muitas pastas diferentes, tá? Porque vai chegar num momento que ele não vai se decidir. Escolha uma pasta, use sempre ela e vai incentivando ele a cuspir ou beber uma aguinha, sabe? Mas vai fazendo com que ele acostume com aquela pasta de dente, ao invés de ficar trocando ou tirar a pasta de dente. Porque a função da pasta é a aplicação diária de flúor. E eu já expliquei para vocês os benefícios do flúor. Conta uma história, né? O passo a passo. Primeiro a gente vai pegar a escova, depois a gente vai passar a pasta. Vamos escovar os dentes superiores do lado direito, da frente. E vai contando a história e vai mostrando em você, ou num boneco, ou num livro. Tá? Então, tem que ter esse incentivo, mostrar o que vai ser feito. E aí, vamos colocar o indivíduo para escovar o dente, né? Aqueles que têm essa capacidade cognitiva. Colocamos ele ali na pia, os pais ficam por trás e ajudam esse indivíduo, em frente ao espelho, de preferência, né? E ajudam o indivíduo a escovar. Quando ele está escovando bem, tudo bem. Quando você percebeu que tem um lugarzinho que ele não consegue colocar direito a escova não chega, ajuda, tá? Dê o suporte que o seu filho precisa. E deixe o filho assumir cada etapa, né? Então, coloca lá a escova, deixa ele pôr a pasta. Se ele não está conseguindo, ajuda. A partir do momento que ele conseguiu, vai deixando ele fazer as coisas sozinho, né? Passando cada etapa. E, quando ele não conseguir, esteja ali para dar o suporte. E aqueles indivíduos que a gente precisa de fazer uma escovação, mas na marra, né? Que ele ainda não entendeu os benefícios da higiene bucal, que tem que fazer tudo mais na marra, nós temos alguns dispositivos que são conhecidos como abridores bucais. Esses dois primeiros aqui, essas borrachinhas, são dispositivos profissionais, mas que vocês conseguem adquirir por meio do dentista de vocês. O importante é sempre amarrar um fio dental, uma gaze ao redor desse dispositivo, porque se o paciente deslocar isso, cai dentro da boca, você consegue segurar, puxar, tá? Para não correr nenhum risco. Esse outro aqui do meio é uma dedeira de acrílico, tá? Lá no consultório odontológico, a gente usa acrílico para fazer prótese, então a gente pode fazer essa dedeira. Por que essa dedeira é boa? Que a gente faz no tamanho do dedo ali do pai ou da mãe, e aí você coloca na boca do seu filho o dedo, ele vai ficar mordendo a dedeira e não vai morder o seu dedo. Então você consegue manter a boca dele um pouco afastada, né? Os dentes afastados e entrar mais com a escova. Agora, um dos dispositivos que eu mais gosto é esse aqui da direita superior, que é a boquinha da garrafa. Né? Esse aqui é uma boca de garrafa PET, que a gente corta
amarra um barbante, um fio dental, e ele vai servir de abridor de boca. O indivíduo vai encaixar os dentes aqui, ó. A gente passa o dedo por dentro, eu vou mostrar isso nas imagens para vocês. Que o indivíduo morde aqui, fica mordendo e não morde o dedo da gente. Aí tem abridor de roupa com gás aqui, que põe o indivíduo para morder. O abridor de roupa eu não sou muito fã, não, porque ele quebra, né, ele cede. E outra estratégias boas é o empilhamento de palitos, tá? A gente pega aqui, ó, vários palitinhos de picolé, põe uma gaze numa ponta, e aí na hora que o paciente abre a boca, ele morde, ele vai ficar mordendo no palito, né, a uma certa altura, que você vai conseguir entrar com a escova lá dentro da boca dele. Então, aqui são alguns dispositivos que vão ajudar vocês a manter uma certa abertura bucal para possibilitar a higiene daquele indivíduo que não colabora muito com a escovação. Então, uma técnica, né, para ajudar ali no comportamento do indivíduo. Ou coloque ele deitadinho, enrolado no lençol, ou alguém abraçando, cantando para ele. Ou antes da escovação, né, deixe ele ali bem abraçadinho, acalma, fala para ele o que vai ser feito, para ele tentar ir menos ansioso para o momento da escovação. Sempre que ele ficar ansioso, não conseguir atingir alguma etapa, abrace, acolha, né? E vai continuando quando ele estiver calmo. E temos que ir dessensibilizando. Ah, meu filho não aceita escovação. Ele só vai aceitar se ele começar a usar. Tá? Então, primeiro a gente começa com a escova de dente normal. Aqueles que têm uma sensibilidade oral maior, a gente dessensibiliza usando escova elétrica. Tá? Então, tem vários recursos que a gente pode ir usando até ele aceitar melhor a escovação oral. Temos que ser pacientes, tá? Consistentes, insistir todo dia e lembrar que a escovação é uma atividade básica de vida diária. Ela não pode ser negociada nem negligenciada, ela tem que ser feita todos os dias. Usar uma sequência, tá? Pode mostrar as imagens para o indivíduo, para ele aprender, né, o que ele tem que fazer, ou vocês mesmos ensinarem a sequência, né, durante o treinamento em casa. Mas é importante que ele saiba que aquilo começa num canto, termina no outro, fica tanto tempo. Então, a dica de tempo ela é muito importante. Essa aqui, por exemplo, é uma escovinha de dente que ela fica piscando por 2 minutos. Ou seja, é o tempo da gente escovar todos os dentes. Enquanto ela está piscando, a escova tem que estar dentro da boca. Outra dica de tempo é a contagem. Eu gosto demais da contagem, funciona demais para os meus pacientes. Vamos escovar o canto direito superior. Vamos contar até 10. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, anda com a escova. Vamos contar até 10 de novo e vai. E vai fazendo isso por par até terminar. Até a hora que você vai falar, vamos contar pela última vez? Aí tem que ser a última, tá? Então, a contagem, a dica de tempo, diminui aquela agonia dele não saber que hora que aquilo termina. Tá? Então, a dica de tempo é muito importante. Oferecer sempre ajuda, né? Estar atento às dificuldades, às necessidades. Então, não, ele não está gostando dessa pasta. O que eu posso fazer? Escova um pouquinho, deixa ele cuspir. Escova um pouquinho, deixa enxaguar a boca, não tem problema. Né? Vai até ele acostumar a ficar mais tempo com a pasta de dente dentro da boca. Ah, ele não gosta que eu seguro, que eu fique esfregando. Vamos tentar uma escova elétrica, né? Que às vezes aquela rotação ali é um estímulo que até o paciente se sente mais tranquilo quando recebe aquele estímulo. Então, tem que fazer nesses testes, estar atento e também estar atento enquanto ele está se desenvolvendo. Não ficar dando ajuda naquele momento que ele já tem aquela habilidade, deixá-lo fazer também. E pedir ajuda para o dentista, né? Que é o que vocês fizeram, é o que eu vim fazer aqui hoje, ajudar vocês a trazer essas estratégias. E ir ao dentista é importante porque lá a gente, como nós temos esse treinamento, né, de escovar o dente dos outros, a gente demonstra e treina os pais de uma maneira mais eficiente. E
Então, para escovar o dente em casa, praticamente as dicas são essas. E para levar o dente no consultório odontológico, para levar o seu filho no dentista? Primeira coisa, tem que começar cedo, né? Então, independente de ter deficiência ou não, nasceu o primeiro dente, tem que estar no dentista, né? Para receber orientação de higiene bucal, para receber orientação de escova, de pasta de dente. Então, tudo aquilo que a gente consegue ensinar cedo para a criança, é mais fácil, né, dela manter aquilo como hábito na adolescência e na vida adulta. Respeitar o tempo. Tem muitos pais que chegam e falam, não, Francine, não, segura meu filho, arranca o dente dele, resolve aí, eu quero que faz hoje, porque eu não tenho tempo de ficar vindo. Tá? Não é assim que funciona. Tem paciente que na primeira vez que chega no consultório, ele senta na cadeira, abre a boca, deixa fazer tudo. Tem paciente que não entra, quando ele percebe que ele está no consultório odontológico, ele não entra nem na recepção, porque já passou, às vezes, por experiências traumáticas anteriores. Então, cada paciente, o dentista vai ter que ter um tempo e um manejo individualizado, tá? Uma assistência diferenciada para a necessidade daquele paciente. Tem paciente que vai ser possível atender no consultório, tem paciente que vai ser possível atender só no hospital. Tem paciente que, às vezes, uma sedação resolve, tem paciente que é anestesia geral, tem paciente que é uma conversa que resolve. Então, cada paciente tem uma necessidade e a gente tem que respeitar isso. Agora, a gente respeita o tempo daquele paciente que não está sentindo dor, né, que não tem uma necessidade odontológica urgente, que não está numa situação de urgência. Na urgência, a gente tem que resolver a dor, a gente tem que resolver o problema. E aí, nós vamos recorrer, às vezes, a uma estabilização ou a recursos farmacológicos, a sedação e anestesia geral. Mas aquele paciente sem urgência, a gente consegue, sim, fazer uma ambientação no tempo dele. Preparar esses indivíduos para os ruídos que tem no consultório odontológico, né? Então, tem o barulho de motorzinho, que incomoda 90% da população, né? Então, sempre alertar, falar, vai no dentista, tem o barulho, tem o sugador. Às vezes, mostrar para ele em casa, o sugador do dentista parece o secador de cabelo, né? O motorzinho parece um liquidificador, um mixer, a escova elétrica. Então, tem que ir preparando, né, em casa, mostrando para ele, vai chegar lá no dentista, vai ter uma escova elétrica, ela faz um barulho, ela treme. Então, a escova elétrica é boa para a gente mostrar para o indivíduo o que ele vai encontrar no consultório odontológico. Preparar para diferentes texturas e sabores, né? Então, insistir com a pasta de dente, insistir com alimentos mais duros para não atrapalhar depois nas trocas dentárias. Né? Isso tudo com orientação da terapeuta ocupacional, da fono, da nutricionista. Para aqueles indivíduos que precisam de mais previsibilidade, colocar na agenda visual. Agora, nem sempre eu preciso de ter uma agenda visual, mas é muito importante que o indivíduo saiba que ele está indo no dentista. Porque tem pai que sabe que o filho não gosta de ir no dentista e não avisa para ele que está levando. Na hora que o menino chega no dentista, ele fica puto, fica bravo e grita, fica ansioso, e aí isso atrapalha. Então, mesmo que ele não goste, fale para ele, a gente vai no dentista, vai ser diferente. Que o fato dele estar sabendo, com certeza vai diminuir a reação dele, tá? Então, é importante orientar, explicar, né, e avisá-lo com antecedência que ele está indo no dentista. Mas meu filho é muito ansioso, se eu falar que vai com muita antecedência, aí que ele vai ficar muito ansioso. Então, veja o momento adequado. Mas não diga, por exemplo, hoje a gente vai ali na Richesse lanchar, a gente vai passear no shopping, a gente vai para o parque e vai parar lá no dentista com ele, tá? Porque ele vai surtar. Então, a gente tem que falar a verdade pelo menos alguns momentos antes. Ele tem que saber que ele está indo para o dentista.
É importante que vocês forneçam para o profissional informações importantes, né, da doença de base do seu filho, das experiências odontológicas anteriores, das experiências médicas de vacina, porque nem sempre o indivíduo que tem medo de dentista, nem sempre é porque ele teve um trauma no dentista. Às vezes ele tem medo da agulha por conta de vacina, ou a gente fala síndrome do jaleco branco, porque já passou por muitas internações. Eu, por exemplo, eu não uso jaleco branco. Todos os meus jalecos são coloridos, né, para tirar um pouco essa imagem de hospital, onde todo mundo usa jaleco branco. Mas é importante que vocês esclareçam. E uma atitude que eu tenho com os meus pacientes, que é muito boa, na maior parte das vezes, principalmente quando os pacientes não são colaboradores, eu faço uma teleconsulta ou uma consulta anterior só com os pais, para coletar essas informações. Que aí o dia que for levar o paciente, a minha atenção vai ser só do paciente. Que eu tenho uma ficha cumprida. E às vezes eu vou ficar ali preenchendo aquela ficha, precisando de um monte de informação, e o paciente ansioso para ser atendido, né, por estar naquele ambiente que ele não gosta. Então, é muito importante ter esse momento de conversa, de passar todas as informações, para que a gente, quando for receber o paciente, eu já esteja preparada para recebê-lo. Então, eu gosto demais de fazer essa pré-consulta com os pais, para quando eu receber o paciente, eu já estar preparada. E, às vezes, a minha secretária fala isso para os pais não entendem. Né? Ah, mas por que eu já não posso levar? Então, tem o recurso da teleconsulta. Né? Vamos fazer uma consulta, a gente liga, conversa, mas é muito importante, antes do paciente ir, a gente, o dentista, já ter essas informações, que a gente consegue minimizar muita coisa. Né? Ser claro e não enganar. Então, vamos parar de falar, olha, se você não deixar escovar o dente, eu vou te levar no dentista. Como se o dentista fosse um castigo porque o menino não escova o dente. Né? Então, muitos fatores dos filhos terem medo de ir ao dentista, às vezes é o terrorismo que o pai faz. Tá? Então, não fica falando, tem um motorzinho, se você comer doce, vem com zum, zum, zum. Não, não tem nada disso. Não vamos fazer esse terrorismo, porque se precisar, aquilo ali é uma coisa boa, uma coisa que vai salvar o dente. Né? Não é um castigo. Então, a gente tem que conversar com o filho, falar da importância de escovar o dente, de ir no dentista, de usar o flúor, tá? E não ficar trazendo essas informações negativas em relação ao tratamento odontológico. Acompanhar o paciente nas consultas. Então, é muito importante que o paciente, a pessoa com deficiência, ela precisa de ir acompanhada com alguém que tenha vínculo afetivo. Alguém que tenha vínculo afetivo e, de preferência, aquela pessoa que ela obedeça mais, né? Para que essa pessoa, o acompanhante, possa fazer o quê? A transferência do vínculo para o dentista. Falar, esse é o dentista, tá tudo bem, você está seguro aqui. Né? Então, o paciente, mesmo com cognição menos desenvolvida, ele entende que se ele está no ambiente com alguém da confiança dele, ele se sente mais seguro. Tá? Então, é importante que ele vá acompanhado por alguém que ele tenha grande vínculo afetivo. Alguns têm objetos de apego. Né? Eu brinco aqui com essa foto. Não precisa de levar um animal de estimação para o consultório odontológico, a gente tem todo o problema de contaminação. Mas leva um paninho, um brinquedo, ou às vezes é o momento da gente ceder um celular, um tablet. Fala, fica quietinho, vamos assistir um desenho, né? Vamos, se ficar tudo bem, depois você vai poder brincar com aquele bichinho. Então, vamos fazer esse reforço positivo com o paciente, né? Principalmente quando ele colabora. E nós precisamos ter muito cuidado de não reforçar comportamentos negativos. Porque, às vezes, o que acontece? O paciente, não quero sentar na cadeira, não. Então, tá bom, então a gente vai embora. Ele entendeu que toda vez que ele der birra no consultório, vocês vão levar ele embora.
Tá? Então, a gente não pode reforçar comportamentos negativos. Então, algumas vezes, fala, ó, a gente só vai embora depois que a doutora olhar o seu dente. Então, hoje a gente veio para olhar. Se ela não olhar, a gente não vai embora. E insistir um pouco, para que a gente não reforce o comportamento negativo. Tá? Então, o reforço positivo é importante. Mais importante ainda é não reforçar os comportamentos negativos. E uma última dica é procurar um profissional especializado. Né? Hoje, aqui no estado de Goiás, não somos nem 50 especialistas em pacientes especiais. Aqui na cidade de Goiânia, a gente deve ter uns 12 colegas que atuam. Em consultório particular, que atuam atendendo pessoas com deficiência, devem ter 3, que eu conheça hoje. Né? No serviço público, em todos os centros de especialidades odontológicas que nós temos na prefeitura, que são 5, nós temos especialistas no atendimento de pessoas com deficiência, são dentistas com especialização. Então, buscar o atendimento especializado ajuda demais no sucesso do tratamento odontológico e na promoção de saúde bucal para esses indivíduos. Tá? E eu encerro com essa frase, né? Nossa maior ilusão é a de que temos limitações. Então, eu acredito no potencial de todos os meus pacientes. Se eu, que sou profissional, né, que não tenho vínculo de sangue, acredito, vocês, pais, também precisam acreditar. Eles vão conseguir escovar ou receber uma higiene bucal completa, tá? Mediante treinamento, esforço, consistência, eles vão conseguir, e eu estou aqui à disposição para ajudar vocês. Eu vou compartilhar agora com vocês, antes de abrir para a fala, um outro documento que é só para ajudar vocês aqui. Opa! Eu até falei eu acho que foi com a André que eu falei. Depois, nós vamos marcar uma tela cheia. Nós vamos marcar uma oficina para a gente fazer esses abridores de boca, tá? Eu me disponho a fazer com vocês. Então, esse manual ele ainda não está completo, mas eu já vou mostrar para vocês algumas estratégias. Então, eu falei para vocês um pouquinho sobre os abridores bucais, né? Então, nós temos aqui, ó, a espátula de madeira. Com o que eu faço o abridor de espátula de madeira? Espátula de madeira, fita crepe e gaze. Então, o que a gente vai fazer? Vai empilhar as espátulas, né? Aí vai depender do tamanho da boca do paciente, vai depender do tamanho da boca para eu colocar o tanto de espátula. Passo fita nas 2 pontas e em uma das pontas a gente enrola uma gaze com fita para ela ficar mais macia. Se não der para colocar a gaze na ponta, a própria espátula de madeira ela não machuca, né? Ela cede quando o paciente morde. Então, pode usar só a espátula. A gaze na ponta é um cuidado a mais. A outra opção é um cano de PVC. Nessa rosca aqui do cano de PVC é um pedaço de cano ou a boquinha da garrafa. Então, a gente encaixa assim no dedo e o paciente vai ficar mordendo aqui ao invés de morder o nosso dedo. E a boquinha da garrafa é outra forma, né? A gente pega uma garrafa PET, risca, corta, coloca uma proteção aqui, né? Para essa borda não machucar a mão da gente. E aí é um outro dispositivo para a gente colocar ali na boca do indivíduo e manter a boca dele aberta. Ele vai ficar mordendo aqui nessa região da rosca. Fio dental adaptado. Né? Como eu falei para vocês, esse fio dental a gente acha em farmácia, o fio dental em C, na haste. Vem na farmácia um saquinho com várias unidades. Vocês usam. Se ele não desfiar, se ele ficar em boas condições, lava, seca e guarda e pode usar de novo. Quando perceber que ele está afrouxando, desfiando, descarta e começa a usar outro. Então, esse é o fio dental em loop, né? Vai fazer uma alça com um fio dental normal. E aí isso facilita de passa no meio do dente do paciente, você já vai rodando a parte suja e tirando ali, passando a parte limpa do lado. Mas isso para aquele paciente que abre a boca e permite você usar o fio dental.
Outra estratégia, além de usar o fio dental em haste, se vocês quiserem ensinar o filho de vocês a usar, pode adaptar o cabo dele para ficar maior e ele conseguir usar sozinho, porque às vezes segurar aquela pontinha, para alguns é difícil. Mas a gente pode adaptar o cabo do fio dental, né? Então enrola ligado, fita adesiva. E aí vai passando ele entre todos os dentes. E a adaptação das escovas, que eu já mostrei para vocês, né? Tem adaptação aí com a manopla de bicicleta, usa uma silicona ou um durepox, né? E põe dentro da manopla, encaixa a escova, isso ajuda na pega. Enrolar, ó, espátulas de madeira no cabo da escova para deixar ele mais grosso, é outra estratégia. Ou adaptação com a silicona, né? Então, isso é no consultório odontológico que a gente faz. Bom, então aqui era rapidinho mesmo, só mais umas dicas, né? Que a gente traz aí para tentar sanar algumas dúvidas, algumas dificuldades de vocês. E aí eu me coloco à disposição, né? Alguém tem alguma dúvida, alguém quer compartilhar a sua experiência, alguma dificuldade pontual que você quer um auxílio, estou aqui para ouvir vocês. Espero que tenha sido esclarecedor. Oi, Kelly. Eu vou passar para a Andréia que acontece? A gente tem contato, tem o consultório particular, né, onde vocês podem buscar o atendimento, e tem o serviço público também. Né? Hoje na prefeitura, desde o início da pandemia, a odontologia da prefeitura ela está muito parada. Né? Agora que ela está voltando, então eu entendo que está difícil para conseguir os atendimentos pelo SUS. Na faculdade de odontologia, a gente consegue absorver bastante paciente, mas existe uma lista de espera, né? Porque não tem como a gente dizer qual deficiência é mais prioritária que a outra, porque todos que nos procuram têm deficiência, né? Então, mas nós temos isso. Se for uma situação mais urgente, temos os profissionais especialistas que podem fazer o atendimento particular. Então, eu vou passar esses contatos, né, para a Andréia, e a Andréia disponibiliza para vocês. Ou vocês podem falar comigo direto lá no Instagram, por e-mail também, que eu mando. E aí eu vou orientando vocês a conseguir esse acesso ao atendimento odontológico, tá? Mas tem o acesso especializado e vocês vão conseguir esse acesso. Eu vou ajudar vocês. Às vezes não tão rápido, mas vão conseguir. Deixa eu ver aqui no chat. É só a Kelly que perguntou até agora. Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, pode abrir o microfone, viu? Fica à vontade de fazer a pergunta, Nathalie. Alguns CAIs de Goiânia têm urgência odontológica, mas não dão encaminhamento. A urgência, gente, não é porta de entrada no SUS, tá? A urgência, o paciente vai lá, atende urgência e vai embora. Ele não pega encaminhamento mesmo. Isso é urgência médica, odontológica, não é só de dentista. Então, se seu filho está precisando de uma assistência, você não tem que procurar urgência, tá? Tem que procurar a atenção básica. Então, tem que procurar um CAI. Se ser atendido por um dentista do CAI, se aquele dentista não conseguir atender o seu filho, ele vai encaminhar o seu filho para o CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, onde tem o especialista, tá? E aí, se o especialista não conseguir atender, ele encaminha para a anestesia geral. Então, no SUS, existe um fluxo. E não adianta a gente querer burlar o fluxo. Não adianta, eu vou na urgência tentando encaminhamento. Não, não vai conseguir, tá? Tem que ter um fluxo. Não, Vaneide, eu não atendo no CRER, eu nunca atendi lá. Eu atendo na UFG. No CRER é a Vânia. Eu já fui lá no CRER, já dei treinamento lá para as meninas, mas é a Vânia que coordena o serviço, lá tem vários dentistas. Agora, a porta de entrada pelo SUS é a atenção básica. Tá? Então, tem que procurar um CAI.
ser atendido no CAIS. Se o dentista não conseguir, que ele encaminha para o especialista, tá? Agora, no particular, tudo vai depender, né? Vai depender da necessidade do paciente, se vai ser atendido no consultório, se vai ser atendido sob anestesia geral, vai precisar de sedação. Não tem como eu falar um valor de atendimento, depende do que o paciente precisa, tá? Ô, Francine, sobre, às vezes, o Bruno já precisou fazer isso várias vezes, sobre esses tratamentos em centros cirúrgicos, né? Centro cirúrgico, e até nós estamos com um encaminhamento aí, mas Isso, as estou opções... esperando. Está esperando. Que a Francine, para quem não sabe, ela é a dentista do Bruno, né? E nós estamos precisando fazer um procedimento nele aí que vai precisar de centro cirúrgico, né? Mas o que eu estou observando assim, que às vezes a gente tinha uma opção que era o Hospital Santa Terezinha. Esse dia eu liguei que tinha um convênio com a Cassi, já me falaram, ó, não tem mais. Quais são as opções hoje que você tem para assim, não fazer esse tipo de situação em Goiânia? Eu sei que o CRER tem lá, mas tem uma lista de espera também, que é a coisa mais complicada, né? Mas tanto no público e privado, assim, o que seria de hospitais hoje que estão fazendo esse tipo de... Na verdade, Rodarte, não é o hospital que faz. Você tem que achar o dentista que leva para o hospital. Hoje, por exemplo, qual hospital que eu opero? No Santa Terezinha, no São Lucas, no Hospital América, no Hospital do Apivida, no Hospital da Criança. Então, tudo depende do quê? Qual plano... Agora, depende do plano de saúde que o paciente tem, né? E depende da necessidade que ele tem. Alguns desses hospitais, às vezes, têm o plano de saúde, mas não tem o equipamento odontológico. A gente leva. A gente tem, o dentista tem o equipamento. O Santa Terezinha é bom porque ele já tem tudo lá. Então, facilita para o dentista, mas isso não é um impeditivo, tá? Eu, com as minhas ex-sócias, né, da empresa e tal, a gente montou um equipo no Hospital da Criança. Então, hoje, não só a gente atende lá, várias outras odontopediatras já estão operando no Hospital da Criança, então mais uma oportunidade. No Apivida, né, a gente vai e leva os nossos equipamentos. Então, o indivíduo que tem plano de saúde, o plano de saúde geralmente cobre o hospital e o anestesista, ele não cobre a parte odontológica. Então, a odontológica, ela é particular, a não ser que seja um plano que tenha cobertura odontológica, como, por exemplo, o IPASGO. O IPASGO cobre hospital, dentista e anestesista. Tá? Então, vai tudo pelo IPASGO. Por quê? Porque o IPASGO, quem tem esse plano, ele tem assistência médica e odontológica. Unimed é um plano médico. Ele não credencia dentista, então ele paga hospital e anestesista. Agora, eu já tive, por exemplo, paciente... Agora, muita coisa se consegue judicializando. Tá? Eu já tive paciente... A Unimed já me procurou para atender um paciente de home care dele, porque o médico falou que ele precisava de dentista. E aí a Unimed falou, não, se ele precisa, isso interfere na condição sistêmica, então a Unimed me ligou, me pagou para ir lá atender o paciente. Né? Mas isso foi por meio de judicialização. Então, assim, apesar de a gente falar em direitos, tem a lei brasileira de inclusão e tal, tem muito direito, mas, infelizmente, no Brasil, a gente tem que ficar judicializando, né? Provar para o outro que a gente tem aquele direito. É muito triste, mas consegue. Até recentemente, o prefeito de Goiânia estava criando uma casa do autista, né? É uma coisa até para as entidades reivindicar aí que tenha um tratamento odontológico, talvez um centro, né? Alguma coisa para... No dia que ele falou da Casa do Autista, acho que foi no início, semana passada ou no início dessa semana, um jornalista me ligou, perguntando se eu poderia falar. Eu falei, você quer que eu fale o quê? Que eu reclame que não tem dentista? Porque não tem dentista. Ou você quer... Não, mas a senhora podia falar da importância da Casa do Autista. Eu falei, não, então eu vou te passar o telefone.
de uma pessoa, né, que representa os autistas, porque eu não vou conseguir só falar dos benefícios, eu vou contestar porque que não tem serviço odontológico, porque não tem. Agora, o serviço odontológico, ele é caro para estruturar. A gente não consegue atender numa sala com uma mesa, né? Precisa de uma cadeira odontológica. O senhor sabe o quanto instrumental é caro, o material é caro, né? Então, geralmente, eles deixam a odontologia de lado por conta dos custos. Só que isso custa na saúde do paciente, né? Porque o dentista faz a diferença ali também. Então, lá na casa do autista não está previsto o dentista. Mas vamos... Agora sim, eu faço parte do Conselho Regional de Odontologia também, né? Então, a gente luta pela prática da boa odontologia, ética, né? Então, é uma coisa que eu, como representante dos colegas, com certeza, ainda vou dar uma cutucada nesse povo aí. Tá certo. Nathalie, você levantou a mão. Qual que é a sua pergunta, a sua dúvida? Para liberar o microfone. Boa noite. A respeito, só tocando assim mais ou menos, já foi até esclarecido um pouco, a respeito do preço, aliás. Você não teria, lógico, o paciente não estaria com você, mas normalmente seria um preço acessível, no caso de não ter o plano? Ou chega num preço normal e diz, não, vou procurar outro lugar. Porque assim, o preço acessível, né? Acessível é a prevenção. Se você vai ali no dentista de 6 em 6 meses, faz os cuidados diários, seu filho não tem cárie, não tem tártaro, sempre vai ser acessível. O problema é que, normalmente, quando nos procuram, o menino já está com a boca cheia de tártaro, com várias lesões de cárie, aí fica caro. Né? Então, o que a gente tem que investir é na prevenção. Por isso que eu insisto tanto em promover saúde bucal desde cedo, para que os pacientes não cheguem a acumular as necessidades odontológicas, porque quando precisa de fazer muita coisa, fica caro. Né? Agora, se você falar, nossa, Francine, eu não tenho condição e tal, a gente vamos entrar lá na lista da faculdade, lá na faculdade o tratamento é gratuito. Ou se não, busca atenção básica perto da sua casa, pelo SUS é gratuito, ele vai ser atendido por especialista. Só que não, às vezes, na urgência de tempo que você precisa. Né? Então, existe o acesso. Agora, quando é para prevenção, sempre é mais fácil. Quando tem muita necessidade de tratamento, aí complica mais mesmo. Tá bom, obrigada. Agora, não é que eu não queira te falar valores, mas é porque é difícil eu colocar preço no serviço dos colegas e depende do que o paciente precisa, né? Não tem como falar, tirar um dente é tanto, restaurar é tanto, o pacote é tanto, não tem como eu te passar um valor certo. Mas o que eu garanto que a prevenção, ela sempre é mais barata, ela sempre é mais acessível. Tá bom, obrigada. Tá? Muito bem. Mais alguém quer fazer uma pergunta, quer contar uma experiência? Rodarte não sabia que você conhecia a Francine, aproveitando. Não sabia. Foi uma coincidência muito boa. A Vaneide eu sabia que já te conhecia. O microfone está fechado. Hein, André, é porque, viu, Francine, a escolha, assim, eu nem... na verdade, eu fui pego de surpresa também quando eu vi, vai ser a Francine, eu achei fantástico, porque apesar daí não ter conversado, né, porque elas têm autonomia lá para decidir o que vai fazer, né, nesses encontros de família, mas fiquei muito feliz, porque você realmente demonstra uma sensibilidade, né? Você vê, desde quando já era estudante, já tinha tomado esse rumo. Você vê como ela falou, são pouquíssimos dentistas que se aventuram a trabalhar, né, com deficiente. Eu mesmo aqui, a Margarete aqui,
Teve uma época que a gente ficava procurando, cadê um dentista para tratar do Bruno? Ele ainda era criança, era a luta, viu? A coisa é muito... Porque são poucos profissionais, né, que estão nessa área, mas é muito bom saber aí que agora o pessoal está conhecendo aí um profissional de muito competência, né, e sensibilidade para atender as pessoas com deficiência. Isso é importante. E uma coisa que eu falo também, não só eu, nós temos equipe, né? Tem vários especialistas, então vou passar o contato, né, dos colegas também, são pessoas maravilhosas, que eu garanto que vão resolver o problema de vocês. Ó, o centro... Lá, Vaneide, lá a 68, eu não sei se ele... O que acontece? A 68 ela é do Estado. Lá não está atendendo, não. Nem sabia que a 68 estava fechada. Para mim, a 68 tinha voltado. Eu sei que da Prefeitura, desde novembro do ano passado, eles estão falando que vão voltar e não voltaram. Né? Eles falaram que abriram, voltaram a atender urgência odontológica bem timidamente. Aí, não, agora está faltando material. A esterilização estragou. E aí o CRO fez uma fiscalização nas unidades, várias salas assim, sem condição de atendimento, consultório sem janela, armário enferrujado ou sem lugar para guardar material esterilizado. Então, a prefeitura foi notificada em alguns pontos também e teve que fechar alguns lugares de atendimento por falta de condição, né? Mas já era para ter voltado. Os centros de especialidades estão estruturados, né? Aí a gente questiona o prefeito, o secretário de saúde, fala, não, vai voltar, inauguramos uma unidade nova, vai voltar. Mas ainda, assim, não voltaram de fato, né, a atender o mesmo fluxo. Mas como que faz? Tem que fazer a pressão na atenção básica. Você tem que ir lá, brigar, pedir atendimento, né? Aí o dentista da atenção básica encaminha, vai para o CEL, corre atrás. Infelizmente, apesar de ter o direito, a gente hoje tem que ficar lutando por isso, né? Muito bem. Kalina, uma grata surpresa. Onde nós Kalina eu conheço! Foi você que nos indicou ela. A indicou você. São famílias novas que estão chegando na PABB, estão agregando, e é muito bom recebê-los. Kalina, fica à vontade. Boa noite a todos, né? Na verdade, eu nem tenho uma dúvida, né? Francine já solucionou todas as minhas parabenizar a Francine, né, pela disposição e principalmente pelo discernimento da informação. Eu acho que isso é fundamental, né, Francine? A gente tem que sensibilizar as famílias, principalmente as famílias do PCD, para realmente buscarem a prevenção, porque a gente sabe que isso não acontece, né? Isso é notório em todas as classes sociais. E eu tenho um filho autista de 4 anos, ele é paciente da Francine, eu já a conhecia antes de ter um filho autista, mas a gente percebe assim, a Francine no dinamismo e na eficiência também com a criança típica, né? Então, assim, ela tenta sensibilizar as crianças para que elas entendam qual que é realmente o papel da higiene bucal. E eu acho que isso é fantástico, né? A gente precisa trabalhar isso, mesmo que seja crianças típicas. Nós precisamos fazer com que a família seja sensibilizada, porque a gente sabe que quem faz todo esse trabalho é a família, né? Por mais seja típica ou atípica, a gente sabe que se a família não tiver um engajamento, isso não vai ter sucesso, né? O profissional de saúde sozinho, ele não consegue. Então, a gente não, e às vezes, eu acho que a Francine faz isso muito bem. E uma coisa que a gente percebe, né? Às vezes, tem até o indivíduo que vai... ele vai no psicólogo 3 vezes na semana. Gente, vocês já viram qualquer pessoa levar o filho no dentista toda semana? Não existe isso de levar ninguém no dentista toda semana. Não é isso que vai fazer ele ter saúde bucal, né? Então, ele tem que ir no dentista ou de 3 em 3 meses, 6 em 6, de acordo com a necessidade. E aquela família ela tem que ser informada, treinada no dentista para fazer o cuidado diário. Porque não adianta, então eu vou levar meu filho todo dia no dentista para escovar o dente. Quanto que isso vai custar? Né? Então,
a gente tem que entender isso. Escovação, atividade de vida diária, tem que ter treinamento, tem que fazer todo dia, e não é o dentista. O dentista está ali para orientar, para treinar, né, para ajudar os pais. E eu não passo a mão na cabeça. Chegar, ai, ele não deixa escovar. Gente, não tem que deixar. Tem que fazer, infelizmente, tem que fazer. Ai, não deixa pentear o cabelo, você vai ficar sem pentear o cabelo? Né? Não, ai, não gosta de tomar banho, vai ficar sem dar banho? Não existe isso, né? Então, escovar dente é difícil mesmo, né? Eu acho engraçado, essa semana eu atendi uma criança e a mãe fala, não, porque a T não dá conta de escovar o dente dele direito e tal. E você? Não, eu também não. Eu falei, não, então tá, então eu vou mostrar como é que faz. Aí eu fiz, escovei. Nossa, a T não faz isso, e você faz. Então agora você vai ensinar para a T. Eu já te ensinei, agora eu vou ensinar para a T. Então, a gente tem que parar também de ficar jogando a culpa para o outro. Ah, é porque eu fui num dentista muito ruim. Tá, mas e eu? Eu estou conseguindo manter? Eu estou conseguindo fazer na minha casa? Porque a saúde, gente, levar o filho no dentista 2 vezes ao ano não vai fazer com que ele tenha saúde bucal. O que vai fazer com que ele tenha saúde bucal é escovar o dente dele todos os dias. É o cuidado diário. Tá? O dentista está aqui para dar um apoio e tratar as necessidades. Mas o que vai fazer ter saúde é o cuidado diário. Tá? É isso, né, Karina? Francine, pelas informações, é isso mesmo. Eu jogo nesse time. Damos certinho, né, Francine? Além de ser mãe de autista, sou profissional de saúde, né? Há mais de 20 anos da Secretaria de Saúde. Eu conheci a Francine em outros momentos de pós-graduação, mas hoje, meu filho sendo paciente dela, realmente a aplicabilidade disso em casa é fundamental. Então, assim, eu penso que realmente é esse o caminho, né? Se a família não engajar, é meio complicado disso acontecer com sucesso. Né? Então, em tudo, né? Em todos os tratamentos, seja terapêutico, seja de intervenção, seja o que for, a família tem que intervir. O meu filho também tem AT e eu não delego as responsabilidades para AT, de forma alguma, muito pelo contrário, nós compartilhamos as atividades para que tenha sucesso e tenha tratamento qualificado, né? Porque se eu delegar todos os papéis para ela, como é que eu vou fazer com relação à responsabilidade familiar e materna, né? Agradecer também a André, viu, André, pelo acolhimento, eu acho que assim é fundamental. Eu conheci a associação agora, né, recente, pela Francine, na verdade, eu vi uma divulgação dela e aí fui atrás, e acho que realmente faz um acolhimento, faz a diferença. Eu acho que precisa realmente de divulgação, né? Porque muitas famílias de PCD não têm acesso às informações de todos os tipos, né? E eu acho que isso é necessário que a gente consiga disseminar isso, né, Francine, de uma forma mais sistemática, para que todas as famílias tenham acesso às melhores qualidades de tratamento, quais os tipos de tratamento, aonde eu tenho referências de tratamentos em Goiânia, principalmente, né? Porque a gente sabe que é muito difícil, né? Tudo isso que a Francine relata, eu vivo na Secretaria de Saúde. Então, assim, meu filho hoje, ele tem convênios, a gente fazemos isso na rede privada e particular, mas isso não nos exime de precisar do SUS, né? Todos nós vacinamos com Covid no SUS, né? Então, é uma prova viva de que a gente precisa do Sistema Único de Saúde, nós precisamos lutar por ele, para que ele seja cada dia mais efetivo. E para que isso aconteça, um exemplo que ela citou da Casa do Autista, realmente é um engajamento e uma luta populacional em cima disso, né? A necessidade, a sensibilização dos nossos gestores para que isso aconteça de uma forma mais sistemática, porque senão realmente vai ser exclusão, né? A gente sabe que é assim. Então, muito obrigada pelo acolhimento e obrigada também, Francine, pelas orientações complementares, tá bom? Eu que agradeço, feliz demais de estar encontrando tanta gente boa aqui, revendo tanta gente boa. Muito bom. A Vaneide escreveu no chat: parabéns, Francine, amei a live, muito bom estar com você. A Vera Morcelli escreveu também: valeu, Francine, gostei da sua objetividade e clareza das informações. Realmente é muito bom a gente ter profissionais assim, competentes, que abraçam a causa, que realmente gostam daquilo que fazem, se dedicam, fazem a diferença na vida das pessoas com deficiência e das famílias, né? Que é também o propósito da PABB, é fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência e das suas famílias. Então, a gente estava conversando outro dia,
todo dia vai trabalhar com esse propósito em mente, realmente, que é o de fazer a diferença, de alguma maneira, no acolhimento, no atendimento, numa orientação. Esse é o nosso propósito. Contem conosco e vamos já encerrar, então. Vamos partir para o encerramento, tá bom? Francine, mais uma vez, muito obrigada. Rodarte, então, você encerra? Perfeito. Agradecer de coração, viu, Francine, essa sua disponibilidade, né, de estar hoje. E a gente ficava aqui acompanhando os participantes ali, às vezes tinha hora que aparecia 19, mas na verdade nós temos aí pessoas, tem muitas pessoas de 2, tal. Então eu acredito que, olha, nós tivemos aí no mínimo umas 30 pessoas hoje para te ouvir, e eu acho que todos que tiveram hoje aqui presentes ganharam muito, né? Além de conhecer uma profissional tão dedicada como a Francine, de apropriar de conhecimentos e de como eu gostaria de ter ouvido a Francine. O meu filho tem 35 anos, há 31 anos atrás, né? Teria sido, olha, iria valorizar tanto essa palestra, né? Porque às vezes a gente, por mais que faz, mas a gente vai deixando a desejar durante, quer dizer, o cansaço, aquela coisa. Rotina, né? A rotina consome a gente demais e às vezes a gente, essas coisas que você colocou na cabeça de cada um aí, acho que fico imaginando um pai hoje que tem um filho aí de 4, 5 anos, como vai ser importante, muito importante essas coisas que você falou hoje, viu, Francine? Essas técnicas, essa chamada de consciência para você fazer com que seus filhos, como você falou, prevenir, né? Sai mais barato do que a hora que o Bruno mesmo, nós já tivemos caso aí de ter que fazer um implante nele e está caminhando para precisar fazer. E a hora que você vai levantar o custo é uma coisa assustadora. E aí você vê o que é? Falta de... Eu me penitencio, a Margarete aqui, da gente fica com aquele sentimento, não fiz, a gente devia ter feito mais para evitar chegar nesse ponto, entendeu? Então é isso, agradecer de coração. Eu gostaria de fazer um último chamamento às pessoas que estão hoje aqui participando desta live, que depois eu vou deixar a palavra final aí, viu, Francisco? Só fazer um chamamento aqui. A nossa associação ela é muito dependente de contribuição de associados, né? E nós estamos aí agora para fechar o mês de julho. Nós queremos atingir 500 associados. Nós estamos aí com quase 490 associados. E nós estamos querendo fazer um apelo às pessoas que estão hoje aqui presentes, que ainda não são associados, e aqueles que já são associados, que convençam alguém, amigos, familiares, a se associarem. Isso é muito importante para nós. A PABB é vital essa questão da contribuição, porque a gente precisa ter um trabalho grande, mas tudo envolve custo. Não tem nenhum trabalho que você, nenhum profissional que é voluntário o tempo todo, né? Nós temos a equipe da PABB toda que trabalha no núcleo, são todos CLT remunerados. Então, a gente tem um custo mensal e a gente precisa dessa contribuição. Então, eu quero fazer um apelo. Hoje nós estamos aí deflagramos uma campanha, divulgando aí na PABB institucional, fazendo um chamamento, mas às vezes o que dá efeito mesmo é aquela pessoa que pega e fala, eu vou convencer o meu parente a se associar, tá certo? Então isso é que é importante. Então finalizo aqui agradecendo e passo a palavra, viu, Francine, para você aí fazer. Ela já saiu? Não, estou aqui. Francine, para você fazer a palavra final aí. Muito obrigado de coração, viu? Não, eu que agradeço, né? Para mim é sempre uma honra e um prazer falar com as famílias, né? Estar envolvida nessa causa. As pessoas me perguntam, Francine, por que você se envolveu? Né? Eu falo, porque é desafiador para mim, né? Atender esses pacientes me faz querer estudar mais, me faz querer ser uma pessoa melhor, diferente, para conseguir fazer. Então, esse desafio me motiva. E para fazer a diferença na vida de pessoas que realmente precisam, né? Então, para mim é muito prazeroso
eu não tenho, né? Eu tenho 4 filhos, mas não tenho um filho com deficiência, eu não tenho uma pessoa. Eu faço isso por paixão mesmo, por missão de vida, né? Então, estar aqui é muito prazeroso. A gente teve uma dificuldade, né, de achar uma data e tal, mas deu certo. E André, autorizo aqui publicamente, se vocês quiserem divulgar, colocar em algum canal do YouTube, algum lugar para que mais pessoas assistam, tá? Pode divulgar. Eu tive o cuidado de não colocar foto de paciente, né? Justamente para que isso possa ser divulgado, tá? E não tem esse negócio de ficar escondendo informação, não. E estou à disposição, né? Espero que numa próxima maneira, às vezes um encontro presencial para a gente fazer uma oficina, né? Às vezes, um paciente eu fazer uma demonstração da escovação. Então, a gente pode fazer um encontro presencial depois em outra oportunidade, tá? E a UFG está à disposição, né, para fazer parcerias, treinamentos. Nós temos outros professores que depois podem vir compartilhar a experiência deles aqui também, que trabalham com outras deficiências, né? Então, eu só tenho a agradecer. Tá? Agradecer pela oportunidade de poder falar, de poder trazer essa sementinha, né, de todo mundo, nossa, a gente precisa do dentista. Então, só tenho a agradecer mesmo. Tá? Obrigada e estou à disposição. Espero logo poder reencontrá-lo. Muito bom. Beleza. O último pedido que eu pediria aí, quem está com a câmera desligada, Isso, se for vamos fazer uma possível, ligar foto? a câmera para fazer uma foto. Eu vou interromper então a gravação, tá bom? E a gente faz a foto para encerrar. Enquanto o pessoal vai abrindo